O favoritismo é do Flamengo e é um absurdo, alto, né? Cara, 1,06. Você tem que pagar pra apostar no Flamengo. Cara... Bom, para fechar, tem Flamengo e Deportivo Táchira, tá? Vamos colocar as informações desse jogo, quarta, 9h30, no Maracanã. Né? O Flamengo precisa vencer aí para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Flamengo que vacilou muito, né? E chega dependendo de resultado ainda nessa última rodada. Eu acho que esse jogo aqui, em termos de análise, tem nem muito o que fazer. Esse jogo é sobre análise de odds e não análise do confronto. Mas ainda assim a gente tem esse compromisso e vamos lá no Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, né? Para ilustrar melhor, o Flamengo que vem muito bem, já não perde aí há um bom tempo. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, que esse é um dos pontos aí importantes para o confronto, né? O Flamengo não tem a classificação assegurada ainda, né? Só a vitória interessa para o Flamengo aí. Se ele não vence esse jogo, ele pode se complicar muito e acabar ficando de fora. O LDU vai enfrentar o Central Córdoba na última rodada. A grande questão é, o Flamengo vai pegar o Lanterna, que perdeu todos os jogos até aqui. Então, é uma situação muito tranquila a favor do rubro-negro carioca. Jogando no Maraca contra o time que perdeu todas, pelo amor de Deus, se o Flamengo não conseguir vencer e vencer bem. Exatamente. Né? O time que 0 pontos, né? Uma das poucas equipes que não pontuaram ainda nessa Libertadores é o Táchira. Ainda e nem vai. Até o Carabobo pontuou. Carabobo pontuou. Fez um ponto e o Deportivo Táchira não. Bom, vamos para os confrontos, né? O Flamengo vem de uma vitória boa, vitória, né? 2-0 contra o Palmeiras. Encostou ali no Palmeiras na liderança. Antes 4-2 no Botafogo da Paraíba. 0-0 no Botafogo do Rio. E 2-0 na LDU, né? O jogo ali que pelo menos encaminhou a classificação. Sim. O Flamengo só depende de si aí para avançar de fase. Lá na primeira etapa digamos assim, da Copa Libertadores, ele venceu o Táchira, foi a estreia, né? Venceu na estreia por 1-0. Foi com o time meio reserva, tá? Gol do Carlinhos, não foi? Inclusive o Flamengo tá muito nessa situação porque contra o Táchira e contra o Central Córdoba foi com misto ali, e aí perdeu do Córdoba em casa e se complicou muito por isso, né? Exato. E agora teve que abrir o olho nas últimas rodadas. O Táchira vem de vitória contra o Carabobo, que a gente vinha falando aqui. Mas pelo venezuelano. Pelo venezuelano. Venceu o Carabobo ali também. Ele venceu duas vezes o Deve Carabobo. ser algum playoffs, né? Antes disso, ele havia perdido justamente para... Aí os da Libertadores ele perdeu todas, né? Perdeu para a LDU em casa, perdeu para o Central Córdoba em casa, até mesmo esses 2 jogos em casa. Ele acabou saindo derrotado. Enfim, eu acho que nem adianta muito a gente analisar aí contexto, porque, é campeonato venezuelano, não dá pra comparar. Como eu disse, esse jogo é sobre análise de odds. Ele tomou muitas goleadas, né? Cara... Na Libertadores, né? Perdeu o Flamengo de 1-0, 3-2. Ele teve uma goleada, né? Que ele tá com 10 gols sofridos. 2-1, acho que foi somando, assim. 2, 3... 2, é isso mesmo. Vamos agora pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Flamengo e é um absurdo, alto, né? Cara, 1,06. Você tem que pagar pra apostar no Flamengo. Cara, pra você ter ideia, o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, a probabilidade do Botafogo da Paraíba vencer era maior do que a do Táchira. Você tira aí, um time de Série C. Então, a discrepância é uma coisa inacreditável. O Botafogo é muito melhor que o Deportivo Táchira. Sem dúvidas nenhuma, né? E aí é onde tá a grande questão. A odd muito baixa do Flamengo. E a gente vai precisar buscar algo de valor aqui, a gente vai precisar entender o contexto aí do mercado de apostas esportivas para buscar a melhor opção de valor. Se a gente for apostar em gols, qual seria a pedida? A gente teria que ir no mais de 3,5 gols, que é muita coisa, né? Para sair 4 gols no jogo. Eu acredito que vai acontecer. Meu palpite para jogo é uns 4-0, 5-0 Flamengo. Mas a gente pode encontrar oportunidades de melhor custo-benefício, a começar pelo próprio handicap, que eu até acho melhor. Um handicap menos 2,5 para o Flamengo significa o quê? Para o Flamengo vencer por 3 gols de diferença. Aqui, um 3-0 já seria suficiente para dar green. O gol do Táchira a gente não vai nem contar, né? Não dá pra contar com isso. E aí, Valber, mas eu acho arriscado esse aí, viu? Porque o Flamengo não é conhecido por meter muitas goleadas. Esse é o ponto. Essas duas. E aí, onde a gente vai se aprofundar ainda mais na Bet Nacional para buscar algo de valor. Vamos lá na aba especiais, aqui, você arrasta aqui essa abazinha aqui, e lá no final tem uma aba chamada especial, que a gente vai encontrar apostas que, digamos, não são tão habituais assim, né? E é onde a gente vai encontrar uma aposta muito boa, ao meu ver, que é para o Flamengo vencer ambos os tempos. Aqui é bem dizer, a gente está considerando que existem 2 partidas dentro desse jogo, tá? O primeiro tempo é um jogo e o segundo tempo é outro jogo. Por exemplo, se o Flamengo mete 5-0 no primeiro tempo e o jogo termina 5-0, ou seja, o segundo tempo foi 0-0, essa aposta vai dar red, tá? O Flamengo precisa vencer o primeiro tempo e precisa vencer o segundo. Mas por que eu gosto muito dessa aqui? Porque um 2-0 pode ser suficiente. Se o intervalo é 1-0 Flamengo e o final do jogo 2-0, essa que vai dar green, né? E eu acho que o Flamengo vai massacrar, o Flamengo vai pra cima o jogo todo, e tem esse ponto que você trouxe, né? O Flamengo, ele não é muito assim de meter goleadas, então vai que acontecer justamente isso. 1-0 no primeiro tempo, faz mais 1 no segundo e acaba o jogo aí 2-0 apenas, né? Eu acho que vai ser uma goleada, tá? Eu imagino que pelo menos 4-0 vai ser, e consequentemente eu acho muito que precisa também fazer gols por causa do saldo junto com a LDU, importante, né? Porque a LDU, caso ganhe... Até pra classificação geral, tudo mais, então enfim... Ao meu ver, essa aqui é uma ótima pedida, considero a melhor, não só deste jogo, mas da quarta-feira. Por isso, selo Hotbet, vamos para a stake dobrada aí. Muito bem, então dica dada aí para
Flamengo e Tátira, né, para o Flamengo vencer o primeiro e o segundo tempo.